Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir a um corte aí do canal UOL que falou na última sexta-feira comentou, né, fez sobre a entrevista do Donald Trump à revista Time. E ele afirmou lá que os chineses tinham feito ligações para ele, né, pedindo para negociar as tarifas. E aí, na verdade, o próprio porta-voz do governo chinês desconstruiu essa conversa dizendo que não havia sido feita ligação nenhuma. Vamos acompanhar aí, e reagir lá no final. Agora a gente vai falar, sabe sobre quem? Trump. Tem mais um capítulo dessa novela. Estados Unidos versus China. Muito interessante o que aconteceu. Donald Trump concedeu uma entrevista à revista Time e disse: Olha só, Xi Jinping me ligou. A gente iniciou a negociação. Aí a China já respondeu: Não, não teve ligação nenhuma, não. Não teve contato. A China afirmou que não está negociando a guerra tarifária com os Estados Unidos. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China afirmou hoje que o governo americano deveria parar de criar confusão. Foi justamente numa entrevista à Time que Donald Trump disse que o governo dele está conversando com a China para fechar um acordo tarifário. Trump também falou que o presidente chinês Xi Jinping telefonou para ele. E agora, hein? Bom, Jamil Chad já está conosco aqui, eu não sei, ele tem um contato próximo com o Donald Trump, não sei se também tem com o Xi Jinping, mas ele nos ajuda aqui a entender todo esse rolê. Olá, Jamil, bom dia. Bom dia a todos vocês. Nem com outro, Fabiola, eu tenho contato com Josias, entendeu? Um contato direto. Mas o que a gente pode confirmar aqui, não há nenhuma dúvida, é que a China, obviamente, está extremamente insatisfeita com o fato de que, obviamente, o Donald Trump vem falando talvez um pouco demais, tentando mostrar para o seu público interno que, olha, está tudo sob controle, tudo que eu estou fazendo estava no plano. Né? Essa é a mensagem, no fundo, que Donald Trump está tentando passar, não só para o eleitor, mas para o mercado financeiro. Tudo isso aqui fazia parte de um grande plano. Eu fiz tudo isso aqui, eu elevei tarifas, eu causei essa crise toda para obrigá-los a vir negociar comigo. Hoje ele também disse que ele está negociando acordos, cerca de 200 acordos, Fabiola. Mas olha só a incoerência. Ele aplicou tarifas a 183 países. Como é que ele está negociando 200 acordos? Só se tem país que está negociando duas vezes, né? Enfim, é muito complicado. Obviamente, uma presidência que é baseada, e sua campanha já era baseada nisso, ela continua sendo baseada em desinformação. E é esse que é o ponto, né, ô Jamil? Porque quando ele dá essa entrevista à Time, ele diz, inclusive, que um dos pontos altos ali, importantes, era justamente a tarifa ficar em torno de 50%. Ele falou que consideraria uma vitória se as tarifas ficassem em 50%, e que espera que os acordos comerciais sejam firmados em 3 ou 4 semanas. Mas aí agora vem essa fala da China dizendo que não está nessa negociação. É mais uma jogada, então, a gente pode entender de Trump, é isso? O que pelo menos tem sido interpretado é justamente como uma jogada, mas acima de tudo para o público interno, Fabiola, porque existe, e aí os últimos dados mostram, pesquisas de opinião mostrando que a popularidade dele cai de uma forma bastante importante, mas não só a popularidade, a confiança é uma das perguntas feitas com muita insistência. Você acha que Donald Trump está apto a, basicamente, administrar a economia dos Estados Unidos? E um número cada vez menor de americanos diz que sim, ele está apto a, basicamente, administrar a economia americana. Então, toda a tentativa não é só dele, Fabíola, não é só nessa entrevista. Os seus porta-vozes, os seus ministros, os seus assessores falando em off, em on, tentam vender a história de que tudo isso já era um plano de colocar tarifas, depois de reduzir, depois de fazer uma sequência, basicamente, de atos que levaria, essa sequência levaria países a querer negociar com ele e que, portanto, essa negociação resultaria em benefícios óbvios para a economia americana e para o trabalhador americano. É muito difícil ver essa constatação, porque, obviamente, ele também governa a partir do caos, a partir da incerteza. E, claro, com isso vem também um enorme descrédito do que é, obviamente, o poder americano. Só te dou um exemplo, Fabiola. No dia 2 de abril, foi aquela data em que as tarifas foram
anunciadas, 10% para o Brasil, 47% para o Vietnã, etc, etc, etc. Naquela cartolina que todos nós vimos, né? Enfim, uma coisa um pouco surreal. Mas o que aconteceu 2 dias antes daquela data? 2 dias antes ele foi perguntado, presidente, alguma chance de não haver essa tarifa? Não, chance nenhuma. Vai acontecer. Aconteceu. Ela durou, se eu não me engano, algumas horas, porque logo depois ele desfez todas essas tarifas, colocou todo mundo a 10% e aumentou para a China. Ou seja, é algo, obviamente, eu diria, nível administrativo que preocupa, obviamente, o mercado. Muita gente colocando justamente como um governo, acima de tudo, caótico e não exatamente estratégico. E como qualquer guerra, né? A guerra das notícias e descobrir onde está a verdade em tudo isso. A China também, a gente tem muita dificuldade de saber o que é verdade ou não, o que está acontecendo. Tem aí informações divulgadas hoje pela Reuters dizendo que a China já isentou algumas importações dos Estados Unidos de suas tarifas de 125% e que está pedindo, inclusive, para que as empresas que identifiquem os produtos essenciais que precisam ser isentos de acordo com as empresas notificadas. Isso também não é confirmado de uma maneira clara pelo governo chinês, então a gente também fica nessa guerra de informações. Aí as falas do governo Trump, né, do Donald Trump nessa entrevista aí, na verdade o Trump ele fala para o público dele, né, pro público que acredita nas falácias dele, e a gente sabe que esse tipo de atitude dele, desse tarifaço, só vai aumentar a inflação e a diminuição do poder de compra, principalmente do mercado interno, e a classe média que vai acabar sofrendo ainda mais como ela vem sofrendo nos últimos anos, né, com perda de poder de compra. E aí, embora ler aqui a entrevista, o texto da entrevista que foi publicado na Time, sobre o que o Trump fala, né? Ele fala o seguinte, né? Sobre o governo do Xi Jinping. Ele já ligou para você? Sim. Quando ele ligou para você? Ele foi chamado, e não acho que isso seja sinal de fraqueza da parte dele. Mas você acharia que seria um sinal de fraqueza se você ligasse para ele? Eu não, eu apenas olho. Se as pessoas querem, bem, todos nós queremos fechar negócios, mas eu sou esta loja gigante. É uma loja gigante e linda, e todo mundo quer fazer compras lá. E em nome do povo americano, eu sou o dono da loja. Eu defino os preços e digo, se você quiser comprar aqui, é isso que você tem que pagar. E aí, né, a retórica do Trump mostrada aqui nessa entrevista, que ele age como se ele fosse realmente o dono do mundo, e a gente sabe que a China agora é uma potência econômica e mundial, tanto militar, né, quanto econômica, fazendo essa ascensão e fazendo frente ao governo estadunidense. Vamos acompanhando aí os próximos passos dessa grande novela. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, comenta o que achou do vídeo, beleza? Um abraço e até a próxima.